João 6. Olha, nós estamos no Janeiro Profético, toda terça-feira, um culto especial, cada terça-feira um pregando. Semana passada foi ela, terça-feira agora vai ser, não vou dizer, né? Não vou dizer quem vai ser, todos da casa, né? Todos os pastores da casa, os pregadores da casa, pessoas cheias da presença de Deus, pessoas que Deus levantou nesse tempo e tem feito a diferença. Então, eu não vou dizer para você quem vai ser na terça-feira, eu só posso dizer que com certeza vai ser uma bênção. Então não falte ao culto terça-feira. João, capítulo 6, é um texto muito conhecido. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente todos dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Senhor Deus, a tua palavra é santa, é viva, é poderosa, é eficaz, quando penetra, produz a causa, o efeito, o resultado para a qual é enviada, e nós cremos que nessa noite não será diferente. Essa igreja ama ao Senhor, por consequência, ama a palavra do Senhor. Quem vem, Senhor, para o culto, já vem com o coração aberto, com a expectativa de ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. É o mesmo que quero para essa noite, Senhor. Ouvidos atentos, coração rendido, fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Era um momento difícil para Jesus. Difícil? Sim. Quando Mateus vai tratar desse assunto, ele fala o episódio que aconteceu antes disso aqui. Antes disso aqui, na manhã desse dia, Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista. João Batista, aquele que o anjo visitou o pai dele, que já foi citado aqui, e antes mesmo dele nascer, já declarou para o pai qual seria o nome dele e o propósito de vida dele sobre a terra. Aquele que veio preparar o caminho do Senhor. É interessante isso, porque o próprio Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas aquele que é o caminho, veio alguém antes dele para preparar o caminho. É muita humildade. João Batista morreu. A cabeça de João foi parar numa bandeja de prata, para que os pés de João pisassem nas ruas de ouro. João ficou preso. Do cárcere ele enviou 2 de seus discípulos até Jesus, com a seguinte pergunta: é o Senhor aquele que havia de vir, ou nós devemos esperar outro? Jesus mantém os discípulos de João com ele alguns dias, e no final daqueles dias Jesus os envia de volta a João, dizendo assim: olha, vão agora, digam a João as coisas que vocês ouvem, as coisas que vocês estão vendo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam,
os paralíticos andam, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. O que Jesus está dizendo para João é o seguinte: ó, eu sou aquele sim, que você sabe que eu sou. Jesus não julgou João pelo momento difícil que João estava passando, tanto que o texto vai dizer que as turbas começaram a falar sobre João, e Jesus as silenciou. O que são essas turbas? Pessoas que falam muito sem saber nada daquilo que muito falam. Naquele momento Jesus os silenciou, dizendo: quem vocês foram ver no deserto? Um homem vestido com traje de linho fino? Não, vocês não foram ver isso lá. Quem vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Jesus vai dizer assim: olha, nascido de mulher, não há ninguém que seja maior do que João Batista. Então João silenciou quem estava falando de João devido ao momento difícil que João estava passando. Mas o fato é, Jesus não foi lá tirar João da prisão. João morreu. E havia esse vínculo, o vínculo espiritual, porque João veio para preparar o caminho do Senhor, mas também um vínculo familiar, porque a gente sabe que eram primos. Então Jesus sente a morte de João, e quando Jesus sente a morte de João, de acordo com o texto, Jesus sai da região. Jesus quer procurar um lugar para ficar sozinho. Jesus quer ficar à parte, porque aquele dia começou com uma notícia, entre aspas, ruim. O dia começou com uma notícia difícil, mas é interessante, que quando Jesus está na história, não importa como o dia começa, o que importa é como o dia termina. Porque naquele dia que começou difícil, teve gente sendo curada por ele. Naquele dia que começou difícil, ele multiplicou pães e peixes para pessoas comerem. Naquele dia que começou difícil, foi milagre para tudo quanto é lado. Ou seja, eu não sei como o seu dia começou hoje. Talvez o seu dia começou com uma mensagem no seu celular e não foi uma mensagem que você gostaria de ter recebido. De repente o seu dia começou com uma notícia que não era uma notícia que você queria que chegasse até os seus ouvidos, nem tampouco ao teu coração, mas já não importa como o seu dia começou, o que importa é como o seu dia vai terminar, porque nesse dia que para alguns começou difícil, pode ser um dia que será marcado por um milagre na sua vida. Ainda bem que você veio, ainda bem que você está aqui. Jesus vai para um lugar à parte, mas olha o que o texto vai dizer: grande multidão o seguia. Grande multidão seguia. Sabe o que é isso? As pessoas não estão nem aí para o momento de Jesus. Já aconteceu com você? As pessoas não estão nem aí para aquilo que Jesus está sentindo. Elas querem que Jesus resolva o que elas estão sentindo. As pessoas não estão nem aí para o momento em que Jesus precisa se isolar, ficar à parte, ficar quietinho. Eles não estão nem aí para o que está acontecendo com Jesus. Eles querem que Jesus resolva o que está acontecendo com eles. E você acha que isso só acontece na sua família? Que você passando pela luta e as pessoas não estão nem aí para a sua luta, ainda reclama porque você não está se levantando para ajudá-los? Você acha que isso só acontece com você? Nos dias que você está precisando de alguém, pessoas vêm até você, e se você não estender a mão, ainda sai te criticando, falando mal de você, não levando em conta o seu momento difícil. Não, aconteceu com ele também. Estão nem aí porque ele está pensando, porque ele está sentindo, porque ele está precisando. Querem que ele resolva o problema deles. E o texto vai dizer, olha, o versículo 5, então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele. Jesus dá uma olhada e vê que as multidões estão vindo na direção do lugar onde descobriram que ele está. E Jesus, nesse momento, quando olha para a multidão, Jesus já identifica uma necessidade que a multidão daqui a pouco vai ter. Eles nem chegaram, mas Jesus já sabe o que eles vão precisar. Antes que ele chegasse ali, Jesus já estava providenciando uma necessidade que eles ainda nem tinham, mas já passariam a ter.
Isso é lindo demais, não é não? O que é isso? Antes de você chegar, Ele já sabe o que você vai precisar. Antes de você chegar, Ele já está preparando o cenário onde você vai provar de algo que você nem sabe que vai precisar. Mas como Ele conhece o teu passado, o teu presente, o teu futuro, Ele sabe onde vai doer antes que a dor chegue até você. Está pensando que essa enfermidade pegou ele de surpresa? Ele já sabia. Pegou você de surpresa, ele não. Você está pensando que ele ficou chocado com o seu desemprego? Não. Ele já sabia que isso ia acontecer. Você está pensando que Jesus ficou impressionado porque algo aconteceu no seu casamento? Para com isso. Isso aí pegou você pelo pé. Ele não. Jesus sabia que tudo isso ia acontecer. Antes de você pensar nesse problema, Jesus já sabia que você ia chorar por causa dele. Mas a boa notícia é que aquele que sabe da enfermidade é quem tem a cura. Aquele que sabe da necessidade é quem tem a provisão. Aquele que sabe da dor é quem tem o bálsamo. Aquele que sabe do abandono é que tem um abraço. Aquele que sabe da rejeição é que tem um cuidado. Ele sabe o que você está passando, o que você ainda vai passar, e é Ele que sabe o que você precisa e tem o que vai suprir tua necessidade. O dia começou com notícia difícil, mas naquele dia Ele curou. Naquele dia Ele acalmou a tempestade. Naquele dia Ele multiplicou pão e peixe. Naquele dia Ele fez um rebuliço. Pergunta para o teu irmão: teve notícia ruim hoje? Pode ser que seja Ele preparando o cenário para operar um milagre na sua vida. Pode ser que tenha sido com a permissão dEle, para Ele preparar a plateia, para te entregar algo que você jamais poderia imaginar que pudesse receber das mãos dEle uma noite como essa. A multidão chegou, só que antes de chegar, percebe no texto que ele falou com Filipe? Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? E o texto está dizendo que ele dizia isso para o experimentar. Perceba que ele não disse isso para experimentar os discípulos, não. Ele disse isso para experimentar Filipe. Por que Filipe? Porque Filipe, irmão, eu não sei se você observou já na trajetória de Filipe, mas Filipe sempre foi questionador. Sempre foi questionador. Filipe vai até Jesus e diz assim: mostra-nos o Pai. O Senhor está falando do Pai, mostra-nos o Pai. Jesus olha para ele e diz: rapaz, eu estou todo dia contigo, você ainda me pede para te mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Filipe sempre foi questionador. E todo questionador, se prepare, a qualquer momento vai ser questionado. Jesus coloca Filipe agora na parede, e há uma outra razão para isso. Pergunta qual? Quando Mateus vai falar sobre isso, o lugar em questão é Tiberíades. Olha só, eles estão exatamente na região de Betsaida. E Betsaida, quem morou lá? Filipe. Filipe era de Betsaida. E esse problema está acontecendo em Betsaida. Aí Jesus vai até Filipe, que é dali, e pergunta para ele: onde nós compraremos pão para alimentar esse povo todo? Ou seja, você não é daqui, quem tem que ter a resposta para o problema é você. Não é você que é daqui, você não é o questionador e é daqui, então eu estou questionando você no lugar que é seu. Se esse aqui é o seu lugar, me diz o que fazer para resolver esse problema que está acontecendo no seu lugar. E se Jesus te perguntar hoje: vai fazer o que para resolver o problema da tua casa? O que você diz para ele? Que questionar você questiona, mas você já tem a solução para a tua casa? Você gosta de questionar, Filipe, mas você tem a solução para Betsaida? Você gosta de questionar na empresa onde você trabalha, você tem a solução para a empresa? Você gosta de questionar até na igreja que você congrega, você tem a solução para o problema? Onde compraremos pão, Filipe, para estes comerem? Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Bom de conta, hein? Bom de organização e de conta, Filipe. 200, ele vem logo com valor.
200 dinheiros de pão não lhes bastarão. Interessante. 200 dinheiros de pão. O que Filipe está dizendo é o seguinte: olha, 8 meses de trabalho dá 200 dinheiro. Em 8 meses, a gente pode começar a tentar resolver o problema. O que Filipe está dizendo para Jesus é o seguinte: olha, não, eu não tenho solução para esse problema agora, mas em 8 meses eu teria. Em 8 meses eu consigo começar a resolver isso aqui. Só que Jesus não está dando a Filipe 8 meses para ele resolver o problema. Jesus não está dizendo para Filipe: Filipe, daqui a 8 meses você consegue resolver esse problema, não. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Filipe, o que você só conseguiria daqui a 8 meses eu resolvo hoje. O que você só conseguiria no final de 2024, eu resolvo hoje. Comecei! Sai da reta se você não quer ouvir. Eu vou repetir. Aquilo que você levaria 6 meses para resolver, Jesus resolve hoje. Aquilo que um remédio levaria 1 ano para resolver, Jesus resolve hoje. Aquilo que na sua inteligência, na sua capacidade, em dezembro você conseguiria solucionar, Jesus resolve hoje. Mas apóstolo, é o primeiro mês do ano. Para de bobeira, é o primeiro mês do ano, já se passam 14 dias desse ano. Já era para estar vivendo coisa nova, hein? Já era para estar provando de coisas espirituais. Sai do natural, rapaz. Sai dessa geladeira e vem viver debaixo da unção de Deus. Com a sua capacidade, Filipe, em 8 meses, mas com o milagre da minha mão, eu resolvo hoje. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, pode ser hoje, hein? Após daqui a 6 meses, pode ser hoje, hein? Eu vou fazer um tratamento, pode ser agora, hein? Mas se eu fizer a rádio, pode ser nesse instante, hein? Mas se eu fizer aquele curso, a porta pode abrir hoje, hein? Mas se eu estudar durante 6 meses, pode ser agora, Filipe. $200, 8 meses de trabalho. Com salário de 8 meses, dá para conseguir resolver. Que 8 meses? Poxa, se até outubro a minha vida tiver mudado, que outubro? Que outubro que é? Rapaz, se chegar em maio, a minha casa já tiver... Maio? Que é isso? Que prazo é esse? Está querendo dar para Deus fazer? O que é isso? É interessante como João coloca esse texto. Porque do nada, olha a fala de João. E Jesus subiu um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Aí no versículo 5 ele vai falar, isso no versículo 3 que eu li. No versículo 5, João vai dizer que as pessoas estão vindo e Jesus já está se dedicando o tempo a cuidar da necessidade que eles ainda terão. Mas no versículo 4, João vai dizer assim, ó: e a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. O que tem a ver isso aqui com tudo que está acontecendo? O que João vai no meio da história e coloca assim: e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Parece que o texto está fora do contexto, mas não. Quando João traz à tona assim, ó, e a Páscoa, a festa dos judeus, está próxima, João está fazendo uma coisa. Pergunta o quê? Ativar a memória. Memória de quem? De quem precisava olhar para trás e lembrar o que ele fez na Páscoa lá atrás. E João está dizendo o seguinte: olha, a Páscoa, a festa dos judeus está próxima. E a primeira Páscoa foi estabelecida quando ele tirou o povo do cativeiro. Vocês lembram? Pois é. Depois que eles saem daquele cativeiro, que é estabelecida a primeira Páscoa, aquele povo comeu pão. Comeu o quê? Comeu o quê? Mas em qual padaria eles compraram pão? Qual padeiro que era amigo deles para fornecer tanto um pão para eles todos os dias? Eles não eram amigos do padeiro, mas comiam pão todo dia. Eles não tinham uma padaria no fundo da casa, não tinham uma fabriqueta de pãozinho no fundo da casa, mas comiam pão todo dia. E por que João está falando isso? João está falando o seguinte: olha, aquele que não deixou faltar pão lá atrás, também não deixará faltar pão hoje. Oh meu Deus do céu! Sabe o que João está dizendo aqui? Lembra do que ele fez
fez para ativar a fé na certeza de que Ele fará de novo. Dá uma olhada para trás e olha tudo o que Ele já fez. Se você pensar em tudo o que Ele já fez, você terá expectativa certa: Ele fará de novo. Ei, só para te lembrar de uma coisa: Jesus já curou aqui, vai curar de novo. Já libertou aqui, vai libertar de novo. Já restaurou aqui, vai restaurar de novo. Já abriu porta aqui, vai abrir de novo. Já transformou vidas aqui, vai transformar de novo. Já arrancou da depressão aqui, vai arrancar de novo. Já transformou histórias aqui, vai transformar de novo. Filipe coloca a expectativa naquilo que ele não tem, porque ele não tem os 200 dinheiro. Pastorzão, nem 200 dinheiro de pão lhes bastarão para que cada um coma um pouco. Crente come pouco? Então essa conta está até errada, né? Então Filipe está colocando a expectativa naquilo que ele não tem. E André, aí aparece André, outro discípulo. André aparece trazendo com ele um rapaz. E André vem dizendo assim: ó, Senhor, aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Filipe coloca a expectativa no que não tem. André não confia naquilo que ele tem. Filipe não tem os 200 dinheiro. André agora tem alguém que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele tem. Repita comigo, ele tem. Só que ele não confia no que tem. Ele está sendo pejorativo aqui, ó. O que é isso para tantos? Ou seja, o que tem aqui não vale nada. O que tem aqui não resolve nada. Um discípulo coloca a expectativa no que não tem. Ele está dizendo o seguinte, ó: se eu tivesse, que muita gente fala, né? O outro tem algo na mão ali, que o menino acabou de chegar, mas está dizendo, ó, tem só isso aqui, não adianta nada. Está sendo pejorativo. E Jesus estende a mão e diz assim: me dá aqui. Meu Deus. Ai. Eu vou dizer uma coisa, irmão. Aquele menino não estava com uma plaquinha levantada dizendo: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. E alguém foi lá no meio e disse: ó, aquele menino lá que está dizendo que tem... Não. Aquele menino se apresentou. E olha o que o texto vai dizer: eram 5.000 homens, mulheres e crianças não eram contadas. Esse menino nem contado foi. Aquele que nem entrou na conta é que tinha a solução na palma da mão. Esse menino, ninguém foi lá no meio e encontrou lá, não. Ele se apresentou. O que é isso? Enquanto tem um discípulo que está dizendo: se eu tivesse 200 dinheiro eu resolvia. Enquanto tem outro discípulo que está dizendo: só tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas isso não dá para nada. O menino está se colocando e está dizendo: o que eu tenho, isto eu te dou. O que eu tenho, isso eu entrego. Quando esse menino vem para entregar a Jesus 5 pães e 2 peixinhos, ele está dizendo o seguinte, ó: na minha mão não resolve nada, mas eu aprendi que na mão do Senhor resolve tudo. Na minha mão não tem jeito, mas na mão do Senhor o milagre pode acontecer. Quem está comigo aqui para dar glória a Deus? Quando André está falando, o menino está ouvindo, porque André traz o menino junto. Aí André vai falar: tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? O que André está dizendo é o seguinte, ó: o que esse menino tem não é nada. Mas o menino está dizendo, ó: eu entrego o meu tudo. Para André o que ele tem não é nada, mas para ele o que ele está entregando é tudo.
Eu vou repetir até alguém entender o que eu estou dizendo. Para André o que ele tem não é nada, mas para ele que está entregando aquilo é o tudo que ele tem. Não estranhe se alguém olha para você e meneia a cabeça. Não estranhe se alguém olha para você e acha que você não tem, que você não é, que você não pode. Fica tranquilo, entrega teu tudo para ele nessa noite. Como assim? Entrega a tua adoração para ele nessa noite. Entrega o que você trouxe para ele nessa noite. Com respeito a você, quando eu saio de casa, eu saio dizendo: estou indo para a tua casa, Senhor, estou indo te adorar, estou indo te servir. Então quando eu saio de casa, todo culto, eu digo para Deus que eu estou vindo entregar algo para ele. Se eu disse que vim entregar, então sai da reta, eu vou entregar para ele. Eu estou pregando para a gente que nessa noite saiu de casa dizendo assim: tá calor, mas eu vou para o culto adorar. Eu estou na praia, mas eu vou mais cedo para Campos, porque eu vou no culto adorar. Alguém te chamou para um churrasco na beira da piscina agora. A água da piscina deve estar um luxo, mas você disse: não, na volta eu mergulho, porque eu vou para a casa do meu Deus, porque eu vou adorar, eu vou dar glória para Deus hoje. Alguém saiu de casa dizendo: é hoje que eu rasgo meu coração. Alguém saiu de casa dizendo: é hoje que eu vou adorar o meu Deus. Estou na luta, mas vou adorar. Eu tenho pouco, mas vou adorar. Estou pressionado pela vida, mas eu vou adorar. Aí você está aqui dentro, já deu 3 glória, 5 aleluia, já colocou a mão para o alto, já disse que ele é santo. Aí quem está do seu lado está dizendo: não sei por que está gritando. Precisa dar glória a Deus desse jeito? É porque para essa pessoa o que você está fazendo não é nada, só que Deus está recebendo o seu tudo. Entrega tudo para ele hoje. Cadê? Deixa eu ver quem vai entregar. Tá calor, apóstolo, entrega no calor. Tô chorando, entrega chorando. Entrega sorrindo, entrega chorando, entrega gemendo. Mas tem um irmão do meu lado, tá incomodado. Deixa ele ficar incomodado. Para ele a tua adoração não é nada, mas para Deus a tua adoração é tudo. Já acabou? Não dá nem tempo eu beber água não, já acabou. Eu vou parar de pregar para dar tempo de você entregar o que você ainda não entregou. Se trouxe 5 pães, entrega os 5. Se trouxe 2 peixinhos, entrega os 2. Não volta com um para casa não, entrega tudo. É isso aí que você tem, entrega que ele recebe. Se o seu tudo nessa noite é lágrima, chora, chora. Alguém, quem sabe, olha para você e diz: olha que palhaçada, chorando no culto. Para essa pessoa, a tua lágrima não é nada, mas para quem está recebendo, ele sabe que a sua lágrima é tudo. Oh! Santo! 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 Oh! O que é que Jesus fez? Entrega. Imagina Jesus estendendo a mão para receber algo que vai sair da mão do menino. Interessante que os grandes não tinham nada na mão para entregar para ele. Aí ele vai estender a mão. O maior de todos ali vai estender a mão para receber algo do menor de todos ali. Qual o nome disso, apóstolo? Graça. Mas por que é graça? Porque ele podia fazer chover pão do céu. Poder para isso ele tinha, tem. Ele podia dar uma ordem e aparecer pé de manga caindo pão. Você está estranhando por quê? Milagre é milagre. Ele podia dar uma ordem e vir um monte de corvo, de tudo quanto é lado, trazendo pão no bico.
Já tinha feito isso no passado, para sustentar Elias. E o corvo que trazia pão para Elias trazia hambúrguer, que era pão e carne, hambúrguer. Ele podia fazer isso de novo. Mas a graça vai estender a mão para receber do menor aquilo que ele nem precisava ter nas mãos para alimentar todo mundo. Ele não precisa do que eu tenho, mas ele conta comigo. Isso é graça. Aí olha o que ele vai fazer, Denis. Ele, que é a própria graça, ele estende a mão, pega os 5 pães e 2 peixinhos, levanta e dá graça. Peraí, a graça deu graça para me ensinar a dar graça. Eu vou repetir para você entender, que você está desligado. É o calor, eu te entendo. A graça deu graça para me ensinar a dar graça. Ele agradeceu pelo pão para me ensinar a agradecer pelo alimento que entra na minha casa, pelo ar que eu respiro, pelas minhas pernas que se movimentam, pelo meu coração que está batendo. A graça deu graça para me ensinar a ser grato por essa igreja, a ser grato por esse microfone, a ser grato por essa cadeira que você está sentado, a ser grato por esse telão que está atrás de mim. A graça deu graça para me ensinar a dar graça pelo meu casamento, a dar graça pelos meus filhos, a dar graça pelos meus amigos. Você está entendendo ou não? Ele levanta, dá graças ao Pai, reparte, mandou os homens sentarem, aí reparte, entrega para os discípulos, e os discípulos entregam para a multidão. Só que os discípulos também estavam com fome. É o discípulo que está com fome, tem que ver o pão passar pela mão dele. O discípulo está com fome, o pão vem na mão. Se fosse alguns aqui, eu tenho até dúvidas. O discípulo está com fome. Jesus parte o pão, entrega na mão do discípulo. O discípulo olha para o pão. Irmão, eu creio que saía até lágrima. Eles olham para o pão, a barriga ronca. O cérebro se prepara para comer, mas eles não podem comer, eles entregam. Recebe e entrega. Recebe e entrega. Já passou por isso? Você está precisando, mas está ajudando alguém que precisa. Você precisa, mas primeiro você ajuda alguém que está precisando. Você está precisando, mas Jesus te chamou para ajudar alguém que está precisando. Você está precisando, mas Jesus quer que você estenda essa mão para alguém que está precisando. O outro está precisando da mesma coisa que você precisa, mas Jesus quer que você primeiro ajude quem está precisando, e não é você esse, é quem está do seu lado. É você passando por um aperto e alguém liga para você pedindo oração pela vida financeira. É você com um filho rebelde e uma mãe liga para você: ora pelo meu filho aí, que meu filho está muito rebelde. Aí você ora, o filho da outra deixa de ser rebelde, o seu está rebelde ainda. Aí buga a cabeça, não buga não? Alguém liga para você e pede para você orar para ele conseguir um emprego. Aí ele vai lá, passa na entrevista, é contratado. Você foi em outra empresa, não passou na entrevista. Como é que fica isso? Você ora, Deus abençoa o outro, mas você não foi abençoado. Ainda não foi. Ainda não. Mas aguenta mais um pouquinho. Ainda não, mas continua ajudando. Ainda não, continua fazendo o que Jesus está mandando. Ainda não, continua servindo. Por quê? Porque olha o que vai acontecer no final de tudo. Depois que todo mundo comeu, sobrou 12 cestos cheios. Quantos discípulos eram? Quantos discípulos? Quantos cestos? Quantos discípulos? Quantos cestos? Quero ver tu dar conta de comer um cesto cheinho de pão. O que é isso? Sobrou mais do que eles precisavam. O
Qual o nome disso? Transbordo. Ei, continua ajudando, que na sua hora vai transbordar. Continua fazendo, porque na sua hora vai ser céu aberto. Continua estendendo a mão, porque quando chegar a sua vez, vai ser tremendo. Eu vou terminar, porque a Bíblia vai dizer que eram pães de cevada. Pão de cevada não tinha muito valor. O pão que tinha mais valor era o de trigo. Esse era de cevada. A cevada era um negócio meio deixado de lado. Era segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Só para você ter ideia, em primeiro livro dos Reis, capítulo 4, se não me engano, capítulo 4, versículo 28 por ali, a Bíblia vai dizer que os cavalos de Salomão comiam cevada. Eles usavam a cevada para alimentar cavalo. E esse irmão tem nas mãos 5 pães de cevada. Quem está olhando está achando que é sem valor. Quem está olhando está achando é muito pouco. Mas quem está recebendo está entendendo, ele está me entregando tudo. Agora, me ajuda, só me ajuda. Dá uma ajudinha aí, Tiago. Sim ou não? Cadê os peixes? Porque a gente vai para o texto e só fica falando pão, 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 pão. Cadê o peixe? Porque o texto vai dizer, Júnior, que eram 5 pães de cevada e 2 peixes. E quem falou isso foi João. E João era pescador, entendia de peixe. Foi esse João que lá em João 21... diz que depois que Jesus mandou jogar a rede do lado direito do barco, que os discípulos puxaram a rede, João disse assim, ó, e a rede veio cheia de 153 grandes peixes. O camarada que é pescador, ele fica ligado no peixe de uma maneira que a gente não fica. Ele coloca os olhos, uma visão no negócio que a gente, por não ser pescador, não coloca. Então lá ele vai até contabilizar os peixes. Gente, olha, foram 153 grandes peixes. Por que ele está falando assim? Porque João entende de peixe. Aí esse João que entende de peixe está dizendo, foram 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 2 peixinhos é peixinho mesmo. Mas Jesus multiplicou os pães e os peixes. Mas a turma quis comer mais pão do que peixe. Vou fazer uma aplicação aqui. Eu sei que você já disse que eu sou doido, então vamos lá. O pão enche a barriga, sim ou não? Mas o peixe ajuda no cérebro. O peixe tem um negócio chamado ômega 3, que ajuda. Peixe, você comer muito peixe ajuda até mesmo na produção de mais neurônios. Então comer mais peixe deixa você, Brunão, mais inteligente. Só que a multidão se concentrou nos pães. Por quê? Porque para a multidão o que está valendo é barriga cheia. É impressionante como as multidões se preocupam mais com barriga cheia do que com ideias, do que com pensamentos, do que com inteligência, do que com sabedoria. Pronto, fechei o parênteses. Foi só um parênteses para a gente pensar. Porque os peixes simplesmente sumiram do texto. Porque a turma só se preocupa com aquilo que enche a pança. Mas Jesus multiplicou peixe também. O que é isso? Jesus não quer só encher sua barriga. Jesus quer mudar a tua história. E não existe mudança de vida que não seja precedida de mudança de mente. Jesus não quer encher sua barriga. Jesus quer mudar sua mentalidade. Jesus não quer encher sua pança. Jesus quer mudar a tua história. Está comigo aqui? Termino. Vou fechar a Bíblia, senão não vou parar não. Termino meditando contigo na dinâmica do milagre. Porque Jesus está com pão na mão, está quebrando o pão aqui, entregando para o discípulo aqui. O discípulo pega para entregar lá. Quando o discípulo olha para a mão de Jesus, o pão está grande de novo. Aí Jesus quebra aqui e entrega aqui. Presta atenção, Jesus não multiplicou aqui e tem milhares de pães aqui. Jesus toma, vai lá, corre lá. Não. Cada pedaço de pão está saindo da mão dele. Ele está entregando para o discípulo, e o discípulo está levando. Ele está entregando para o discípulo, todos os pães estão saindo da mão
dele. Jesus não fez assim, pão, multiplica, e de repente saiu uma montanha de pão. Ele falou, agora vocês correm aqui, pega essa montanha. Não! Está saindo tudo da mão dele. Quando o discípulo está indo, está levando, e está olhando para a mão de Jesus, e na mão de Jesus tem 5 pães, 5 pães de cevada, que são os menores pães da região, daquela época. Então os discípulos por algum momento poderiam olhar para a mão de Jesus e pensar assim, é muita gente, vai faltar, é muita gente, vai acabar. Mas olha para o teu irmão e diga assim para ele, ó, fica tranquilo, em 2024 não vai faltar, vai sobrar. Se eu tivesse, eu ia pegar para mim essa palavra e ia sair correndo com ela para casa. Em 2024, fica tranquilo, não vai faltar, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar. Aqui, ó, vai sobrar ali, vai sobrar naquela mesa lá, vai sobrar nessa família aqui, vai sobrar ali. Não vai ter escassez, vai ter fartura, não vai faltar, vai sobrar. Sai dessa cadeira. Fique em pé comigo aí para adorar, crente. Aleluia! Aleluia! Você que está em casa, peguei você, né? Deitado assistindo o culto. Levanta agora, depois eu falo com você. Só depois que você levantar. Olha aqui para mim. Entrega o seu pão. O que é isso? Entrega o seu pão, porque o seu pão vira uma arma contra o inimigo. Pastor Robson, o nosso pão entregue vira uma arma contra o nosso inimigo. Diz assim para mim, Edinaldo, prova. Me desafia, aponta o dedo para mim e fala, prova. Gideão, voltei para ele. Gideão entregou pães como oferta, não entregou? Aí Deus chamou ele para combater os midianitas, não chamou? Aí certo dia, Deus percebendo que o coração de Gideão ainda estava com dúvida, disse assim, Gideão, dá uma chegadinha lá no arraial, fica perto do arraial dos midianitas e ouça, só ouça. Gideão chamou um moço, foi lá para perto do arraial dos midianitas, ficou escondido ouvindo. 2 midianitas começam a conversar. Um diz assim, eu tive um sonho. Sabe aquele pessoal que tem sonho e fica todo mundo preocupado? Tem gente aqui que sonha com um gato preto e liga para mim de madrugada. Deixa eu dormir, gente. Um teve um sonho e contou para o outro. Olha, eu sonhei que veio do nada um pão de cevada. Começou a rolar. Derrubou todas as nossas tendas. Um pão que veio rolando e derrubava tudo. Aí o outro falou assim, o interpretador. Disse assim, isso aí não é outra coisa, senão a espada de Gideão. Que espada? Gideão não tinha espada na mão, ele tinha pão no altar. Eu vou repetir que tem gente que está dormindo aí. Gideão não tinha espada na mão, Gideão tinha pão no altar. Quando eu entrego o meu pão, aquilo ali na frente vira uma arma contra o meu inimigo. No altar era pão que Gideão estava entregando, mas no mundo espiritual era uma espada que Deus colocava na mão de Gideão. O que é o meu pão hoje? Entrega a sua adoração. Isso vai servir como uma arma para acabar com aquele demônio. Entrega o teu glória a Deus. Entrega teu coração nessa noite. Entrega o teu tudo para Ele. Não é para levar nada para casa. Entrega seu tudo para Ele. Entrega tua alma a Ele. Entrega teu coração a Ele. Entrega teu glória a Deus a Ele. Entrega tudo a Ele.